vamos pedir a orientação de Deus. Senhor Deus, que pedimos sabedoria para que possamos pôr em prática na nossa vida a mensagem, Senhor. Pedindo a autoridade de Deus, sua palavra, dar-nos reverência em nome de Jesus. Amém. Efésios 5,14. No finalzinho, os irmãos vão pegar o folhetinho. O irmão Moacir está dando na porta lá. Efésios 5,14. Algumas versões diz diferente da minha, mas a minha diz assim. Efésios 5,14. 5,14. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo te iluminará. Alguns dizem que Cristo te dará vida. Então, irmãos, nós devemos despertar. Despertar. Porque os pioneiros, se eles estivessem hoje, sentiam vergonha de nós. O pastor Tiago Eichmann, que trabalho duro. Ele conseguiu fazer uma revistinha, um folheto. O folheto deles era uma revistinha, não era um folheto assim, igual o nosso hoje. Era um livrinho, 15 páginas. O folheto era assim, antigamente deles. Para ele conseguir fazer esse, irmãos, ele rachava madeira, eles andavam a pé, nossa, muitos quilômetros. E era tão pouco, ganhava centavos por dia, assim, poucos. E eles usavam para obra, eles passavam fome. Era um povo que, pastaram, e para levar esse nome até hoje nós. Foi-me mostrado que como povo somos deficientes. Nossas obras não estão de acordo com a nossa fé. Nossa fé testifica que vivemos sob a proclamação da mais solene e importante mensagem afetada aos mortais. É as 3 mensagens angélicas, né? Entretanto, à plena vista desse fato, nosso esforço, nosso zelo, o nosso espírito de sacrifício não estão à altura do caráter da obra. Devemos despertar dentre os mortos e Cristo nos dará vida. Está em Testemunho para a Igreja número 2, para 114, irmão. Então, devemos despertar dentre os mortos e Cristo nos dará vida. E nós não estamos na altura das 28 doutrinas. Hoje era 27, hoje é 28. Precisamos viver isso aí, irmãos. Precisa haver um reavivamento e uma reforma na igreja, irmãos. Um reavivamento. E vamos ver o que é uma reforma e o que é reavivamento. Sobre a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. São duas coisas diferentes, irmão. Reavivamento e reforma. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual. Você tem que ter um reavivamento da vida espiritual cada dia. Tem que ter esse reavivamento. Um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Olha, irmãos, tem que haver uma ressurreição da morte espiritual. Nós temos que ter esse reavivamento. A reforma significa uma reorganização. Uma reorganização, uma mudança de ideias e teorias. Às vezes nós temos ideias, conceitos que vêm da Babilônia. Vemos no mundo e trazemos isso na bagagem. Nossas costas. E às vezes queremos trazer para a igreja isso. Devemos fazer essa reforma. Uma mudança de ideias, teorias, atos e práticas. Às vezes comemos coisa que não é lícito, bebemos no mundo. Às vezes queremos trazer para a igreja isso e continuamos com isso. Devemos fazer essa reforma, deixar isso. A reforma não trará bom fruto da justiça, a menos que seja ligada ao reavivamento do Espírito. Então tem que haver os dois. Ressuscitar da morte espiritual, aí vai haver a reforma, né? Essa escolha do Romano para 128. Aí nós vamos falar de alguns tópicos sobre o reavivamento e a reforma. O primeiro delas é a diversão. As pessoas confundem mesmo muito de recreação e diversão. Recreação, a palavra diz recriar. As faculdades físicas nossas, né? Recriar. Ganhar novas forças. Diversão já é coisa mundana. Os verdadeiros seguidores de Cristo terão sacrifício a fazer. Os verdadeiros seguidores de Cristo terão sacrifício a fazer, irmãos. Jesus fez sacrifício. Nós também vamos fazer. Fugirão dos lugares de diversões mundanas. Eles fogem. É um sacrifício, irmão, isso aí. Você fugir de lugares que diversão mundana, às vezes nossa carne quer ir para lugares que Deus não aprova, né? E nessas depois não encontra aí Jesus. Jesus não entra nessas diversões mundanas. Nenhuma influência que lhe tome a mente mais celeste, promovendo seu crescimento na graça, a obediência à palavra de Deus, os induzirá a apartar de todas essas coisas e ser separados. Ser separado. Conselhos ao pai, professor estudante para 328. Então devemos, diversões mundanas, devemos separar isso, nós não devemos andar.
nessas práticas. Vamos ter Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Aborreço proceder dos que desviam, nada disso me pegará. Só essa primeira sentença aqui, irmãos. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Então, o cristão, irmãos, tudo que é ruim para ele ver, ele não põe coisas injustas diante dos olhos deles. O que pode ser? Televisão, algumas coisas profanas, alguns programas que não é lícito, programas que Big Brother, mas isso é terrível, cuidar da vida dos outros, ver gente, está até mostrando agora pessoas tendo relacionamento sexual abaixo do lençol, coisa horrível, aquilo ali o cristão não pode ver. Cinema, irmão, por que cinema? Eu não sabia, eu fiquei sabendo há alguns anos aí, não sabia desde o início por que cinema diziam que era pecado. Por que cinema é pecado? Porque o cinema, irmãos, você paga o ingresso, a porcentagem que você paga o ingresso é para sustentar aquela casa, o cinema. Então, ali você pode assistir até um filme religioso, uma Paixão de Cristo, um exemplo. Você vai lá assistir uma Paixão de Cristo. Mas aquela porcentagem do ingresso vai para sustentar aquela casa. E aquela casa fala mal de Deus, porque vai ter outros filmes depois. Vai ter outros filmes. Não tem um cinema gospel, não existe isso. Logo, logo eles vão fazer que tudo gospel, né? Tudo é gospel. Então, não tem esse cinema. Então, quando acha a Paixão de Cristo, depois de alguns anos ou meses, vem outro filme falando mal de Deus. Vai falar sobre espiritismo, gosto, do outro lado da vida, outra coisa. Então você patrocina, por isso que é pecado ir para o cinema. Você está patrocinando uma casa que fala mal de Deus. E você, irmão, você iria numa casa que fala mal de Deus? Do seu pai, de sua mãe? Você não iria numa casa de uma pessoa que fala mal do seu pai e de sua mãe. Você nem vai para casa dessa. Então por isso que cinema não é lícito. Videogame, outra coisa que é diversão mundana, tem que sair fora disso aí. Videogame não estraga a mente. Principalmente aqui, hoje só tem coisa, antigamente era o Bob, homem, era carne de corrida, hoje de matança, hoje tem até um God of Wars, o Senhor da Guerra, irmão, aquilo é mitologia terrível, meu irmão, joga isso aí, então por isso que não é lícito. Videogame tem que sair fora dos nossos lares. Deus indicou a igreja como vigia, a igreja adventista de um dia, a fim de ter um atento cuidado dos jovens e das crianças, irmãos. Olha só, como sentinela, vê que o inimigo se aproxima e dá um aviso do perigo. Sentinelas, tem que ficar posto e dar, olha, vê o perigo aí, tem que falar sobre isso. A igreja, porém, não se compenetra na situação, ela dorme enquanto está de guarda. Nesse tempo de perigo, pais e mães devem despertar e trabalhar como se da própria vida se tratasse, ou de outra maneira, muitos jovens estarão para sempre perdidos. Olha, irmãos, então os pais têm que vigiar as crianças, irmãos. Tem que ver, irmão, o mochila das crianças, ver o que eles estão trazendo. Tem que ter cuidado, porque às vezes muitas pessoas estão dando balinha para criança, que é com droga, aquelas viciais. Os traficantes fazem isso, viu? Dão bala para as crianças, com cocaína por dentro, para as crianças irem viciando, depois oferece a droga e a criança aceita. Ver se tem maconha, tem que ter cuidado, porque as crianças às vezes não sabem. Está na mochilinha lá, tem que ver, tem que vigiar. A criança fica muito tempo no banheiro, trancada, a mãe tem que perceber isso aí. Então tem que estar como vigia, irmão, para ver o que está acontecendo. Está em Conselho sobre os Pais, Professores e Estudantes, base 165. Tem que vigiar. Vamos ver Isaías 33, 15 a 17. Hoje os jovens falam assim, não, é minha privacidade. É claro que você não vai acabar com a privacidade do jovem, mas tem que ficar atento, como vigia aí. Isaías 35. Porque se não os jovens vão se perder, irmãos, aí... 33, desculpa, obrigado, irmão. 33. De 15 a 17, Olha só, o que diz... Quem vai ver a formosura, quem vai ver Jesus Cristo? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão para os patrões que ficam subindo nas costas de funcionário, está fora, não vai receber a bonança. O que fala, o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, subir nas costas dos outros não pode. O que com gesto de mão recusa aceitar suborno, aceitando suborno, não pode aceitar. O que está com ouvidos, esse que eu quero que os irmãos analisem, o que está com ouvido para não ouvir de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. O que acontecerá com esses?
Esses habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio. O seu pão será dado, as suas águas serão secas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até o longe. Então, os teus olhos verão o rei na sua formosura. Quem? Quem tapa os ouvidos de ver o mal, e o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio. Irmãos, alguns dizem assim: eu não assisto essas coisas, irmãos, eu assisto só jornal. Cuidado, que o jornal só está falando de homicídio. O que você vê, você vai ser contemplado, irmãos. Se você vê só morte, seu coração vai ficar tão endurecido que você vai ver uma pessoa matando na rua, você nem sente mais. Você acostumou com aquilo. Vê só morte, o jornal só fala de morte, irmão. Violência, cuidado com os filmes violentos. Então, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio e fecha os olhos para não ver o mal. Programas de televisão, jornal, irmão, só fala maldade. Cinema, já falei sobre isso, né? Muitos não têm desejo de orar e ler. Por quê, irmãos? Não tem desejo de orar e ler. Ah, irmão, eu não gosto de ler, eu não gosto de... Nossa, é duro, aqueles textos, espírito profecia, ninguém entende. Por quê, irmão? Porque está intoxicado dessas coisas. Se você, irmão, começa a ver muita televisão do cérebro fica preguiçoso, porque você não tem vontade de ler. Ver muita televisão, porque ali é fácil, você vê uma pregação, você vê alguma coisa que já é mastigado. Não devemos também deixar isso. Ah, não vou ver nada que é espiritual na televisão. Tem que ver. Mas tem que ter cuidado para ter a temperança para não gostar só de ver e não gosta mais de ler. Buscar a leitura, irmãos. E se você ficar, irmão, 40 dias, faça um exemplo, fica 40 dias sem videogame, sem leitura mundana, sem novela, sem televisão, fica 40 dias, você vai dar um salto espiritual, você vai sentir o desejo, o gosto de orar e ler. E Satanás faz esforços despreciáveis para levá-los a encontrar sua felicidade em diversões profanas. Satanás faz esse esforço para que as pessoas levem para encontrar diversões mundanas, profanas. Ele justifica-se procurando mostrar que essas diversões são não festivas. As pessoas dão desculpa. Não, irmão, isso aí é para minha saúde, isso aí é bom. Diz aqui que as pessoas justificam. Inocentes. É mesmo importante para a saúde. As pessoas dizem: apresenta o caminho da santidade como sendo difícil. Olha, não, o caminho da santidade é não. Ih, irmão, não dá. Não dá para vencer pecado, não. Satanás faz esforço especial para levá-los a encontrar sua felicidade em diversões profanas e justifica-se procurando mostrar que essas diversões são inofensivas, inocentes, e mesmo importantes para a saúde. Apresenta o caminho da santidade como sendo difícil, enquanto o caminho de prazer mundano está semeado de flores. Agora, quando as coisas mundanas, é semeado de flores, é uma bênção. Mensagem aos jovens, página 367. Todo jovem, irmão, tinha que ler esse livro. Mensagem aos jovens. Exemplo, irmãos, o que seria de diversões? Toda competição, jogos de competição, futebol, pode ser vôlei, qualquer coisa é competição. O que é competição? É quando você... É um jogo que você vai ganhar do outro. Se eu jogar um videogame, eu estou sozinho, só eu videogame, é um jogo de competição, você está querendo ganhar. Está querendo ganhar. Então tudo que é jogo de competição, ela diz assim, a moagem: não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver dedicado tempo em jogos ou diversões. Ele era grande educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso que ele tenha ensinado aos seus discípulos para empenhar-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazer exercício físico ou representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas, fundamento da educação cristã, página 221. E se alguém falar: não, futebol é americano, mas ela fala aqui futebol ou em jogo de competição. O futebol é um jogo de competição. Corinthians, Palmeiras, ele está lutando. Mateus 5, 13 a 16. Vamos ver? Mateus 5, 13 a 16. Mateus 5, é do 13 até o 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viesse insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia para colocá-la dentro do alqueire, mas o velador.
e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, você não pega uma luz e não põe embaixo de uma mesa. Você não esconde isso, porque aí vai ficar tudo em trevas. Você põe onde que pode iluminar todo o quarto, né? Assim deve ser a vida do cristão. E nós devemos ser o sal da terra, irmão, o sal da terra. Outro tópico, irmão, o vestuário. Nós temos que ter cuidado com o vestuário, porque as pessoas veem nós como cristãos com o vestuário. Porque elas não podem ver coração, elas não têm como saber. De longe, filho do meu patrão dizia assim, quando passava uma moça toda vestida cristã, ele dizia assim, aquela é crente, ó. Aquela é crente. Ué, como é que ele sabia? Pelo vestuário. Foi-me mostrada a conformidade de alguns profetas observadores do sábado para com o mundo. Ele está falando de nós. Vi que era uma desgraça a sua profissão, uma desgraça a causa de Deus. Desmente sua profissão. Julgam que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam no vestuário, na conversação, nos atos, que não há diferença. Mensagem aos jovens, página 127. Olha, irmãos, que terrível isso aqui. Diz que o observador do Estado é uma desgraça a profissão de fé, que julgam que não são como o mundo, mas dele tanto se aproximam no vestuário, na conversa ou nos atos, que não há diferença. Há muitos que desejam o ar de cebolas do Egito, quer voltar para o Egito. Inclinam-se a vestir e proceder, porque nós saímos do Egito. O mundo é o Egito, irmãos. Há muitos que desejam o ar de cebola do Egito. Inclinam-se a vestir e proceder o mais semelhante ao mundo possível, e todavia querem ir para o céu. Esses sobem por outro caminho, não entram pela porta estreita, pelo apertado caminho. Tais pessoas não terão desculpa. Muitos se vestem em conformidade com o mundo a fim de ter influência. Cometem isso, porém, isso um erro lamentável e fatal. Mensagem aos jovens, página 128. Então as pessoas se vestem, não pode ser tão assim no mundo diferente. Tem que ser diferente, irmãos. Tem que ser diferente. Não só na igreja. Porque hoje o mundo, você põe uma Bíblia embaixo do braço, entra na igreja, todo mundo, não, é cristão. Mas é lá fora que as pessoas vão ver você, como você se vestir. Tem que ter cuidado, irmãos, com pintura de unha, cabelo, decotes, irmãos. Se você, para você ver se você está com decote assim, fica de frente do espelho quando você vai vir para a igreja, ou vai sair na rua, é claro, né, também. Você faça isso e veja no espelho. Se estiver mostrando, não veste esse vestuário. Não veste, irmãos. Não veste. Porque é horrível, irmãos. Pessoa na rua, olha, irmãzinha, você viu? Que coisa horrível, não é nem para se comentar isso aí. Aqui está claro que haver distinção no vestuário e nas diversões entre o cristão e o mundo. Segundo Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que você fez tudo novo. Distinção também do santo profano. Devemos fazer uma reforma de saúde nisso, irmãos. Tem uma coisa, irmãos, que aqui na igreja eu não lembro, só foi no início, ter feito. Parabéns, viu? Glória a Deus por isso. Teatro, irmão, tem que ficar cuidado com isso. A irmã vai dizer sobre isso. Tem uma mensagem para que estão com responsabilidade na nossa obra. Não animeis os homens que devem se empenhar nesse trabalho e pensarem que devem proclamar a solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Olha só o que ela diz. Nem um J, nem um tio de qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. Está vendo? Evangelismo, página 137, 138. Nem um J, nenhuma coisinha. Uma vez eu estava numa igreja, não vou dizer a igreja que é, eu fui pregar dia de sábado. Pois, irmãos, os irmãos estão tão assim, sem reverência, que o irmão é representando Jesus, ele vai até no púlpito, faz um teatro para as crianças, levantando a mão, abençoando. Irmãos, como que a pessoa pode, uma ousadia de querer, eu vou representar Jesus num teatro, irmãos? Por favor, hein? Olha lá, Evangelho Espaço 136 também diz, alguns pastores cometem erro de pensar que sucesso depende de arrastar uma grande congregação pelo aparato exterior. Exterior quer dizer mostrando por fora, não por dentro. Anunciando depois a mensagem da verdade em estilo teatral. Isso, porém, é pregar fogo comum em lugar de fogo sagrado ateado por Deus. Evangelho, página 136. Você sabe o que é isso, irmãos? Empregar. Teve dois cidadãos que foram empregar fogo comum em lugar de fogo santo. Você sabe quem foi? Lá em Israel? Os filhos de Arão. Foram pegar fogo comum, irmãos, e foram atear o fogo sagrado. Sabe o que aconteceu com eles? Foram fulminados. E a irmã White diz isso aqui, isso porém pregar fogo comum em lugar de fogo sagrado por Deus, teatro, na igreja,
ou em qualquer lugar for representar a mensagem, não deve ser em estilo teatral, não deve. Tem que ser a mensagem que vai fazer tocar no coração das pessoas. Outra coisa, irmãos, devemos fazer também uma reforma. Música. O Daniel Spencer, os irmãos conhecem, que pregou sobre música. Eu já conheci isso faz tempo, desde quando eu era da Central eu já sabia sobre isso. Eu já entrei na igreja sabendo que música eu tinha que cantar. Eu fiz um ano bíblico musical, irmãos. Tudo que eu achava sobre música, de Gênesis e Apocalipse, eu ia anotando, antes de ser da igreja. E anotando, e aí eu pus na minha mente, não, algumas coisas na igreja eu não posso fazer. Sobre algumas, porque eu poderia vir para a igreja e trazer aquele conceito de banda de igreja, guitarra, bateria. Eu falei, não, isso aí não, porque você usa as cartas. Olha só o que a irmã White diz, irmão. As coisas que descrevesse como ter lugar em Indiana, isso aconteceu lá em Indiana, na Associação de Indiana, o Senhor revelou-me. Lá aconteceu isso lá, mas o Senhor revelou para ela que havia de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Nós estamos perto do fim do tempo da graça, não estamos. Não era na época dela. Demonstrará tudo quanto é estranho. Ela está falando na igreja. Haverá gritos com tambores. Você já viu alguém cantando, gritando? Eu já vi. Tambores, bateria, música e dança. Irmãos, dança. Quando você faz coreografia, é dança. Eu conheço um grupo, que é da nossa igreja, que eles fazem dança. Dá passinho para lá, passinho para cá. E ela viu isso aqui, irmãos. Está vendo hoje, olha. Isso, irmão, é um testemunho para a gente ver que essa igreja vai até o fim. A profecia está cumprindo, porque Jesus está às portas. Porque ela diz assim, ó. O Senhor me revelou-me que haveria de ter imediatamente antes do fim do tempo da graça. Demonstrar tudo que é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. O sentido dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Eventos finais, página 159. Então tem que ter cuidado com a música, irmão. Não pega qualquer pessoa que... um CD, é do irmão lá, é da igreja, e trazer... Não, vê, nem todo que fala assim, o Senhor entrará no reino do céu, aquele que faz a vontade do meu Pai. Será que essa pessoa não fez esse CD? Será que ele não foi para ganhar dinheiro? Tem que ver tudo isso aí. Se a pessoa põe muito foto dela em CD, irmãos, os CDs do Arauto Rei antigo, irmãos, é uma benção. Você vê que a música sacra é música do inário, assim, música com órgão, música com... Irmãos, quando a pessoas que não são da nossa igreja vê quarteto cantando, eles ficam assim, né? Como é que eles fazem? Eles chegam de perto, mas não tem música, o que eles estão fazendo? Irmão, é lindo, é música sacra, música sacra. Um outro tópico, irmãos, nós vamos ver que vai acontecer amanhã, tem que ter cuidado com isso, irmão. A política. Também você condenou isso aí. O mestres na igreja, ou na escola, então ela diz os mestres, é o que eles ensinam, tanto na igreja como nas nossas escolas, que se distingue pelo zelo na política, olha, irmãos, que se distingue pelo seu zelo na política, gosta de política, deve ser destituído sem demora de seu trabalho e suas responsabilidades, pois o Senhor não cooperará com eles. Olha aí, irmãos, tem que deixar tudo. Quer ir para a política? Então deixa todos os seus cargos, se meta na política. Ou diz, não deve ser empregado para pagar ninguém para discursar sobre questão política. Todo mestre, todo ensinador, aí vírgula, pastor ou dirigente em nossas fileiras, que é agitado pelo desejo de ventilar suas opiniões sobre políticas, olha, nem está envolvido com a política, ventilar opiniões sobre políticas, o que deve acontecer? Deve se converter pela crença na verdade, ou renunciar à sua obra. Sua influência deve ser de um cobreiro de Deus para conquistá-las para Cristo, ou deve ser caçadas as credenciais. Isso aqui eu não inventei, não. Está escrito em Fundamento da Educação Cristã, página 477. Deve ser caçadas as credenciais. Em nome do Senhor, desejo dizer aos professores das nossas escolas, tanto escola sabatina ou escolas seculares nossas, aplicar-vos a obra que vos foi designada. Não sois convidados por Deus para empenhares na política. Não deve se empenhar. Hoje eu estou vendo folheto voando de política, candidato. Ontem, um amigo nosso, de infância, ele falou assim para mim, nossa, tem tanta coisa, gostos sobre política, né? Hoje tem o Tiririca, quem quer um negócio de palhaço. Hoje tem variedade de pessoas para você votar. Aí ele falou assim para mim, tem até um adventista. Eu falei, tem mesmo. Aí eu falei assim, só que Deus não quer. Deus não quer. Pode ter, pode falar, eu sou desbravador.
Deus diz que tem que perder suas credenciais, deve deixar o cargo imediatamente. O Senhor refere-se aos que pretendem crer na verdade para esse tempo, aos quais discernem, porém qualquer incoerência em tomarem parte na política. Olha só, ela diz aqui, misturando com pessoas violentas nesses últimos dias. Aqueles homens são violentos, irmão. Aqueles homens são terríveis. Eles estão fazendo uma obra que Ele não me mandou fazer. Deus não mandou nós entrar em política, irmão. Desonra a Deus por seu espírito faccioso e por suas contendas. E Ele condenará de igual maneira ambas as classes. Fundamento da Educação Cristã, página 482. Olha, irmão, vai ser condenado. E a irmã diz que é julgo desigual. O não querer se meter em política. Há uma grande vinha. Nesse livro tem um capítulo, irmão, não é uma sentença, é um capítulo total. É um capítulo de História, Fundamento da Educação Cristã, acerca da política. Várias páginas. Eu peguei alguns textos. Há uma grande vinha a ser cultivada, mas conquanto os cristãos tenham de trabalhar entre os incrédulos, não se deve parecer com os mudantes, você deve trabalhar por eles. Aqueles que dentre os pastores que desejam ser políticos devem perder suas credenciais, pois sua obra de Deus não deu a elevados nem ao humilde dentre o seu povo, nem ao homem grande na igreja, nem aos humildes, ninguém. Irmãos, outra reforma que devemos fazer. Agora os irmãos votem quem quiser, né? Aí isso é livre, é até secreto, mas não devemos se meter com política. Saúde, devemos fazer uma obra também nisso aí. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Se a gente for comer, beber, fazer qualquer coisa, tem que ser para a glória de Deus, irmãos. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. É nós aqui. A reforma da saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Então devemos fazer uma obra da mensagem de saúde, uma obra que a gente não realizou ainda. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois estão ingerindo carne de animais, arriscando assim saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão da carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Está em Eventos Finais, página 82. Ela escreveu em 1902, irmão. Essa irmã morreu em 1915, quase perto dela morrer. Então aqueles que estão bem convertidos no tocante à carne se afastarão do nosso meio para nunca mais andar com eles. Devemos, irmão, fazer uma reforma na nossa vida, crescendo espiritualmente. A pessoa que é vegetariana fala assim, eu sou vegetariano, tá bem, tem que avançar mais. Aí vai deixar açúcar, vai deixar farinha de trigo branca, vai deixando outras coisas, vai crescendo. Vai deixando e vai crescendo na fé. Estamos terminando já. Deve-se ter grande cuidado em formar hábitos corretos no comer e no beber. O alimento ingerido deve ser da espécie que elabora o melhor sangue. Então, irmãos, o melhor sangue, o que você come, entra para o sangue. Os delicados órgãos da digestão devem ser respeitados. Deus requer de nós, mediante temperança em todas as coisas, que façamos nossa parte para nós mantermos a nós mesmos com saúde. Ele não pode iluminar a mente de um homem que faz do seu estômago uma fossa. Olha que palavra até assim. Ele não pode iluminar a mente de um homem que faz do seu estômago uma fossa. Como você come de tudo que vem, que está fazendo o estômago uma fossa. Irmãos, quando você pega, tem um rapaz que ele faz, não sei se passou aqui, acho que não. O irmão Martinho, ele fala que tem uma experiência que um pastor foi fazer um programa JA, fala, irmãos, o estômago fossa, vai ser a mensagem do estômago fossa à tarde. Eles falam, o que é esse estômago fossa? O JA vai ser sobre isso. Aí ele falou assim, vocês vão saber, tudo que vocês comerem em casa, vocês tragam um pedacinho pra cá, vocês tragam, uma tigelinha traga no JA. E aí os irmãozinhos chegando no JA e colocando tudo dentro do saco, no JA. Aí ele sacudiu aquilo, irmão, quando ele abriu aquele saco, um fedor dentro da igreja. Aí, aquela coisa, ele falou, esse é o estômago fossa. Isso que faz o seu estômago. Ele falou isso aí, né? Esse irmão pregou. Então tem que ter cuidado. Ele não pode iluminar a mente de um homem que faz o seu estômago uma fossa. Não ouve as orações daqueles que estão dando a luz da faísca da sua própria fogueira. Conselho sobre Saúde, página 576. Tem que ter cuidado, irmãos. Vamos ver o último versículo. Romanos 13,